A verdade sem açúcar, ela é uma só. Para mim, para mim, não tem como dar um jeitinho, não tem como adaptar, não tem como só dessa vez. Ou você faz o que tem que ser feito, ou você faz o que sabe que dá certo, ou você vai perder dinheiro, vai perder confiança, e um trader sem confiança é um zero à esquerda. Não negocie com sucesso. O caminho está aqui, ele é claro e acessível para todo mundo. Exige disciplina, paciência, as duas principais coisas, disciplina e paciência. Ah, é difícil? Não é difícil. Para de arranjar desculpa para dar certo. As coisas são como elas são. Ou você faz e dá certo, ou você vai fazer parte da estatística da FGV, que 98% dos traders perdem dinheiro. Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês, um diário de trade direto ao ponto, sem muita enrolação, para você absorver conteúdo de qualidade e gratuito, extremamente rápido, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, dólar futuro na tela para gente, vamos começar pelo dólar, tá? Não vou fazer um resumo aí da análise mais macro, porque eu disponibilizei um vídeo totalmente gratuito dentro do meu canal no YouTube, aqui dentro do Instagram, né, que é o estudo para a semana. Então, só uma olhadinha no gráfico de 60 minutos aqui. O pessoal que acompanhou os estudos viu, né, que eu tracei as possibilidades aqui desse caixote dentro do gráfico de 60 minutos aqui dentro do dólar futuro, né? Sim, a ótica pelo gráfico de 60 minutos, ela é, na verdade, é o único gráfico que pode segurar esse dólar aí, que ele pode realmente jogar esse dólar para cima, seria um gráfico semanal, porque gráfico diário, 60 minutos, é venda no dólar. A gente trabalha aí, hoje trabalhamos aí num processo de continuidade desse movimento aqui que fizemos na sexta-feira. Hoje perdemos essa região de fundo e entregamos alvos desse movimento, vindo aí quase milimetricamente testar aqui a retração de 61.8 desse movimento mais macro, tá bom? Alvos para esse movimento dos 60 aí foram atingidos hoje, sim. Essa daqui era a minha projeção dentro dos 60. Cravou o alvo de 100%, que é o alvo que na maioria das vezes vai se tratando de Fibonacci, beleza? Agora, gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, e chora pra caramba, né? Eu tenho uma abertura hoje do nosso dólar futuro em região de média móvel de 200 períodos. Esse é um dos eventos que eu considero um dos mais perigosos para ser operado, porque tem muita gente que desenvolve setups, digamos assim, para operar rompimento de média móvel de 200 períodos, e quando a gente se aprofunda e dá uma olhadinha, a gente vê a barbaridade que é entregue aí para vocês, e vocês pagam caro por isso. Pagam caro duas vezes, né? Pagam para ter acesso a esse conteúdo ruim, na minha opinião, né? E pagam caro porque acreditam e colocam o dinheiro de vocês na reta. Enfim, eu não tenho nenhum trigger aqui que ele realmente me autorize a comprar ou vender dólar aqui nesse começo de pregão. Por que eu não tenho nenhum trigger? Porque simplesmente o fato de eu estar trabalhando entre uma média móvel de 200 períodos e uma média móvel de 20, isso já caracteriza, sim, para mim, né, uma região de armadilha clássica, que é o que vocês vão ver por aí, né? Quando a gente faz um filtro pelo gráfico de 2 minutos, eu até comentei com o pessoal, ele pode sim estar entregando, né, um movimento de um pivô de baixa, porém, esse daqui é aquele tipo de pivô de baixa que o cara tem que entrar sabendo das consequências. Por que sabendo das consequências, Felipe? O que tem de tão grave? Não adianta eu pegar um gráfico de 2 minutos e ficar martelando ele o dia inteiro na tela, né? Eu tenho que saber que o gráfico de 2 minutos, ele antecipa o meu gráfico de 5, que na maioria das vezes é o tempo gráfico de execução da maioria dos operadores. Ele, na maioria das vezes, antecipa, mas o meu foco, né, o meu tempo gráfico, primeiro, assim, né, o meu melhor tempo gráfico para execução, ele é um gráfico de 5 minutos, é um mandatório, digamos assim. Quando a gente vê uma coisa muito bem alinhada dentro do gráfico de 5, a gente pode filtrar pelos dois. Então, essas vendas aqui nessa região é uma venda extremamente perigosa, não só porque eu tenho uma região de média móvel de 20 do gráfico de 5 minutos, né? Como eu tenho também uma média móvel de 50. Então, a chance de dar errado aqui essas operações, né, são grandes. Mas beleza, talvez seja um pouco mais tranquilo para quem está operando aí 1, 2 contratinhos
Caso o mercado volte, ninguém vai quebrar operando um, dois contratos. Essa que é a grande verdade. O problema é você se acostumar a fazer isso daqui, achar que realmente é o movimento correto a ser executado, e quando tu ganha confiança para operar mais contratos, né, até mesmo uma margem maior, tu entra aí com 15, 20 contratos e aí a lapada começa a ser totalmente diferente, né? E basta um stop, né, com a mão um pouco maior e um pouquinho maior para você perder totalmente o controle do seu dia numa operação que você poderia ter evitado se você simplesmente, né, visualizasse o risco do gráfico de 5 minutos, tá bom? E beleza, esse preço ele vem aqui, acelera, perde os pivôzinhos, show de bola para quem entrou aqui, tem que colocar no bolso porque ele vem visitar a região de mínima da sexta-feira aqui nessa região, é a regiãozinha de fundinho prévio aqui, essa região de mínima da sexta-feira. Então, cara, entrou aqui contra tudo e contra todos, beleza, coloca no bolso alguma coisa, não deixa voltar, ficar nesse vai ou não vai aqui, coloca no bolso, espera uma próxima oportunidade, entra de novo. Quem não entrou, né, até teve uma oportunidade um pouco mais agressiva, que essa daqui sim é bem agressiva, que é o rompimento da mínima do dia anterior. Só que esse tipo de operação aqui, cara, é aquele tipo de operação que, porra, na verdade não é nem para qualquer um que tá executando. Se você não sabe trabalhar esse tipo de rompimento, se você não tem a experiência para trabalhar esse tipo de rompimento, e eu não falo isso querendo falar que eu, né, que eu sei fazer ou que eu faço, porque eu não faço. Eu não rompo o máximo ou mínimo do dia anterior, retração de fibra, eu não faço isso. Mesmo sabendo a dinâmica desse tipo de movimento, eu fico de fora, né? Porque a maioria, né, dos operadores, dos professores, dos educadores que vocês vão ver por aí, vão falar para vocês uma coisa muito fácil de explicar e é uma coisa que ela é libertadora para quem ensina. Joga toda a responsabilidade para o aluno. Quando você entra em uma operação, ou é alvo ou é stop, trabalhe com risco retorno 2-1. E aí você que se vire para fazer isso daí dar certo, essa que é a grande verdade, tá? E esse tipo de operação aqui, eu vejo muita gente passando aqui, rompimento de máxima, perda de mínima, e é o tipo de operação que deve ser evitada, né? Essa que é a verdade, dentro do meu ponto de vista. Caso você entrou, não saiu rápido da operação, tomou um stop, tomou um violino, e aí depois o mercado, ele realmente entrega o movimento na ponta da venda. Mesmo entregando esse movimento na ponta da venda, eu não consegui enxergar nada dentro do meu operacional que me habilitasse uma entrada, porque a queda ela foi naquele estilo pinga-pinga, né? Não me fornecendo um pullback claro. Felipe, mas isso daqui é um pullback, ancorado nas médias, ok. Um candle de cor contrária no gráfico de 2 minutos. Tu vai trabalhar com um candle de cor contrária no gráfico de 2 minutos? Vai mesmo? É sério que tu acha que isso daí vai dar certo? Enfim, na cara da perda da mínima da semana anterior, é isso mesmo que tu quer, que tu acha que vai te jogar para frente? Eu acho que não, é por isso que eu não faço, né? Mas sempre passando a leitura para o pessoal da sala. Então, a gente passa a leitura, mas a gente passa também todos os prós e os contras da operação. Você vendeu aqui, teve uma operação choradinha nessa região aqui. Vamos direto para o que executamos na sala. Gráfico de 5 minutos na tela. O que temos aqui? O mercado, sim, né? Ele vem, entrega um movimento de baixa. Até mesmo estávamos trabalhando aqui com essa projeção aqui, né? Que é aquela projeção lá dos 60, né? E eu comentei com o pessoal, poxa, olha só, o mercado passou para baixo das médias, perdeu o mínima da semana anterior. Agora, essa aqui foi na volta do almoço já, na verdade, né? Ele tá dando uma bandeirada aqui nessa região, né? E aqui essa bandeira, ela tem um porém, porque ela tenta trabalhar acima da média móvel de 20, né? Tenta trocar polaridade com a região de mínima da semana anterior, deixa uma espécie de topinho arredondado aqui, não sei se vocês conseguem perceber isso, deixa um topinho arredondado aqui nessa região, aonde eu falei pro pessoal, isso aqui é uma venda extremamente agressiva. O correto mesmo para esse tipo de operação aqui seria esperar romper, pullback, e aí sim se opera. O problema é que esse tipo de operação aqui, quando apresenta essa configuração, geralmente não deixa pullback. O que a gente tem que procurar aqui? Um risco justo para mim entrar no rompimento da bandeira. E aqui, quando a gente pega e vai medir o nosso risco da operação, a gente tem um risco aqui de 4,5 pontos, porque eu trabalho com meio ponto no start e meio ponto no stop. Então, quando eu tenho essa configuração aqui dentro do dólar futuro, né? É uma simples antecipação da bandeira. É fazer o que todo mundo faz por aí, na verdade, que é trabalhar o rompimento da bandeira, de maneira bem mais simples, tá? É uma bandeirinha que você pegou esse fundinho prévio, percebeu o topinho arredondado, ponto de venda, ponto de stop. Para ficar mais fácil para tu, caralho, para tu entender aí, né, a leitura que fizemos aqui na sala. Qual que é o objetivo dessa operação aqui, Felipe? Bom, primeiro de tudo é fundo prévio, tá?
fundo prévio, e aqui tinha faltado um tique para ele bater o alvo de 100% dos 60, né? Então, na minha opinião, você trabalhar com risco de 4,5 pontos e ter 10 pontos na sua mão já tá ótimo. O problema é o que tu vai fazer com esse tipo de operação. Não adianta simplesmente eu te dar 10 pontos e aí tu acha que é pouco porque tu quer 15, que tu quer 3 para 1, né? Então é uma coisa que eu venho amadurecendo os meus operadores na sala. O mercado ele tá te entregando uma pontuação, ele tá te entregando dinheiro, coloca no bolso de maneira técnica. Então aqui a região de fundo era para você fazer uma parcial. Depois, o restante dos contratos, já que ele vem e trabalha aqui para fechar abaixo dessa região, deixa o outro contrato aqui. Tivemos uma operadora na sala, Alexandre, que operou com maestria esse movimento. Ponto de start, o mercado fez uma parcelzinha no fundo que deu 8 pontos, depois ela deixou o outro contrato pendurado aqui, quando voltou, zerou o restante dos contratos. 8 pontos na mão de maneira técnica e profissional, sem ficar sofrendo, sem querer o pote de ouro no final do arco-íris. Afinal de contas, o pote de ouro já foi entregue. Porque a partir do momento que tu tem um risco de 4 pontos aqui na operação e ele te dá 10, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Só tem que ser profissional a ponto de conseguir enxergar isso. Foi o que ela fez. Porra, com maestria. Então, parabéns demais. Após isso, na minha opinião, o dólar ele fica trabalhando mais numa região de um possível caixote, que foi até que eu comentei com o pessoal da sala, né, onde ele poderia ficar aqui dentro desse movimento. Então, compras somente acima da média móvel de 50 e desse topinho aqui, na verdade. E aí, Felipe, mas poderia ser feitas algumas entradas aqui. Depois de pronto a gente fica muito enviesado. Ah, não, aqui era compra. Enfim, né? Para mim, a hora que eu parei de observar o dólar aqui foi quando ele estava tentando romper essa região aqui, mas eu já estava de olho no índice, tá? Então, dólar hoje, ficamos o dia todo estudando o gráfico, estudando o mercado, né? Para conseguir pegar essa vendinha aqui, ó, às 13h45, 15 para as 2 da tarde. Cara, uma venda linda e de profissional, tá bom? Então, parabéns demais para a Alexandra, parabéns demais para o pessoal da sala que colocou essa grana no bolso aí, beleza? Vamos para o índice futuro. Cadê? Aqui. Índice futuro na tela, né? De novo, gráfico de 60 minutos, não tem como pensar em alguma outra coisa dentro do índice futuro, a não ser venda. A menos que você trabalhe aquele negócio meio maluco de SMC, enfim, né? E você vai achar que é compra. Enfim. O contexto dentro do que eu observo é médias, tá? Via de regra é média. Primeiro o preço, eu vou estar observando primeiramente o preço, depois médias, né? O que é praticamente a mesma coisa, tá? A gente tem um movimento encerrado aí na sexta-feira que sugere continuidade para a gente, no mínimo, vir buscar esse fundinho prévio aqui no dia de hoje. Só que o mercado ele já abre com gap de 500 pontos e já abre, digamos assim, startando esse próximo pivô aqui, né? Impulso, correção, impulso. Só que também tem uma bacia das almas aqui, que é a retração de 61,8 de FIBO, tá? Então, cara, para mim, dentro do que eu observo em retração de FIBO, que são os níveis clássicos, vamos pegar aqui, ó, 38 e 61,8. 50% ele não é nível de FIBO, então para não entrar em polêmica aqui, 38 e 61,8, eu vou sempre ficar de olho na retração que eu acho que é a mais importante. 61,8. Eu sei que tem gente que vai utilizar o 7,5 alguma coisa, agora não me lembro aí, mas para mim é o 61,8. E o 61,8 eu considero ele que bacia das almas. Porque se perder 61,8, cara, esse negócio, ou ele vai buscar fundo, né, ou quando ou como ele tá como resistência, quando ele é rompido, ele vai buscar topo. Simples assim, só tem que saber o timing de entrar nessas operações, tá? Então a gente tem esse contexto dos 60 que ele já abriu ativando esse pivôzão aqui. Porém, perceba aqui uma coisa. Agora vamos pegar aqui o que eu tenho que pode segurar esse mercado dele sair andando logo nas primeiras horas. Vamos lá? Mínima da semana anterior. Retração de 61,8 e mínima do mês anterior. Mínima do mês anterior? É sério que tu olha isso? Olha. Eu olho mínima e máxima do ano anterior, né? Então, se você caiu de paraquedas aqui no meu diário de trade, saiba que eu olho sim. Então, eu acho que eu posso sim, né, comentar que eu tenho uma região aqui de um potencial triplo suporte. Não tenho aqui toda uma região, né? E essa região ela ficou tão bem distribuída que eu não tenho só a primeira ponta, né, desse suporte, que é a mínima do mês anterior,
nem a ponta oposta, que é a mínima desculpa, é a mínima da semana anterior e a mínima, né, do mês anterior, como cortando aqui milimetricamente no meio dessa região, eu tenho retração de 61,8. Então fica muito difícil de eu trabalhar a venda aqui nessa região. O certo é o quê? Ou eu vou vender antes dessa região aqui, pegar uma venda aqui por retração de fibra aqui por cima, nessa região, ou aqui embaixo, com um pullback de rompimento. Concordam comigo? Se não concordam, também beleza, não tem problema. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é esse conceito aqui, que pelo preço, pelas médias, tinha tudo para cair. Porém, a região de suporte deu um trabalho ferrenho, né, praticamente a manhã toda aí. A gente até conseguiu filtrar uma venda nessa região, né, agora sim, entrando aprofundadamente aqui no diário de trade, o mercado ele abre aqui nessa região de suporte. Comentei com o pessoal da sala, cara, eu só vou vender abaixo da região do 985 ou aqui em cima, tá? Não tenho como comprar. Ah, mas a região é de suporte. Sim, mas a região é de suporte, mas eu trabalho contra médias, não dá para mim. Isso para mim é contra-intuitivo. Eu tenho essa dificuldade de trabalhar contra as médias e o que eu faço? Não trabalho contra a porra da média, beleza? Então, o único ponto que a gente conseguiu filtrar foi quando esse mercado ele abre com esse gap de baixa, testa uma vez aqui essa região, tem um candle de engolfo, que é o candle 2, o preço vem derivando aqui até que o candle 14, ele dá o trigger que eu preciso, que ele vem, perde o 61.8, antes de perder o 61.8, ele ancora muito bem na sua média móvel de 9 períodos, onde eu tenho um ponto de start dessa operação aqui na perda do candle 14, eu tenho como potencial alvo a região de mínima, e aqui o risco dessa operação estava de 150 pontos, se não me engano, ela chegou a dar 200 pontinhos aqui, e aqui é outra coisa que eu falo, o cara não pode ficar moscando muito, se ele quer incansavelmente 5, 10 para 1, ele viu o preço, né, atingir os 200 pontos, uma região sim, né, crucial aqui para o preço romper, e volta como high e ainda tomou um stop. É tão rápido que às vezes ele não consegue nem reagir, se o cara é muito, muito marcha-lento, assim, digamos, né, fato da vida que é cada vez mais, né, forte essa região de suporte aqui. O candle 22, eu não sei o que foi, porque a gente não tinha nada na agenda hoje, né? Eu sei que deu uma pancada para cima, não quero saber quem inventou o mar, eu quero comer peixe frito, né? Aonde, né, esse candle 22 aqui, ele vem trabalhar contra o Fibogap, né? Então eu tenho que colocar aqui, porque se houve um gap, eu quero ficar de olho nas retrações desse gap. Então, trabalhei com essas possibilidades aqui para essa parte da manhã. Confesso que eu estava enviesado para vender índice hoje. Mas não é enviesado no mau sentido. Eu vou esperar a venda, caso aconteça para mim um movimento mais fluido, e é o que eu vou buscar aí dentro do mercado. E até mesmo nessa região aqui, de 61.8, eu até cogitei algumas vendas aqui que não aconteceram. Nenhuma delas foi ativada aqui, na verdade. E quando o preço vai e consegue realmente romper aqui essa retração de 61.8 do Fibogap, ancora na média móvel de 9 períodos, então o preço sai lá de baixo, impulso, ancora na média móvel, a média móvel de 9 cruza, a média móvel de 50, você tem um ponto de compra no rompimento da máxima do candle 31, stop na mínima do candle 32, e esse movimento aqui ele não foi aquele movimento que ele foi direto, porque ele vem direto até um ponto que a gente tinha aí como, né, um alvo para os comprados aí, que seria o ajuste, né, da sexta-feira, né, faz um pullback aqui nessa região e aí, pum, estoura na média móvel de 200, entregando mais de 750 pontos aí, esse movimento aqui para quem comprou e segurou essa compra aqui, tá? Então foi o que deu aí na sua região de máxima 700 pontos, né, vamos jogar assim. Após isso, o preço ele chega na média móvel de 200, que está inclinadaço. Quer dizer que a média móvel de 20 do 60 está descendente, a tendência de baixa no 60 é descendente. Eu até comentei com o pessoal que poderia ter uma venda morando aqui nessa região, porque tentou romper a média móvel de 200, não consegue, perde a 200, se ancorasse na média móvel de 9 e perdesse essa regiãozinha de fundo da mínima do candle 53, era venda. Venda até o talo, tá? Porém, não é isso que ele faz, novamente desconfigura a minha oportunidade de venda, né? E ao mesmo tempo que ele desconfigura, ele monta a mesma coisa que o dólar montou, só que agora aqui o índice na ponta da compra, que é o quê? É uma bandeirinha que praticamente se operou o rompimento dela, porque é uma bandeira bem inclinada, então vamos juntar aqui esses topinhos aqui, o preço não consegue realmente perder aqui a região de mínima para tratar um pivôzinho de baixa, entra pressão de compra aqui dentro dessa região, pressão não, né? Defesa, onde ele deixa um micro pivôzinho, sabe qual é que era o risco dessa operação aqui?
130 pontos. Era aqui na mínima do candle 57, né? Qual que era o alvo para isso daqui, Felipe? Porra, se ele viesse buscar o topinho do dia aqui, que estava a 200 pontos, já tá um baita trade. E foi o que ele fez. Ele chegou a dar 270 pontos aqui nessa operação aqui. E aqui começa a acender algumas luzes de alerta, porque é um trade que parte da média móvel de 200, ele tem tudo para romper a região de topo, e querendo ou não, se o cara não colocou no bolso seus 250, 200 pontinhos aqui nessa operação, ele acaba de observar o quê? Uma falha de topo. Porque o preço ele sai lá de baixo, tenta romper esse pivô aqui, não consegue. Os compradores começam a perder força aqui. A partir do momento que o preço ele começa a passar para baixo das médias, vai acendendo luzinhas de alerta. Ó, talvez tenha um movimento que a gente pode observar a origem, a raiz do movimento. Não vou mais falar cu da mosca, porque até foi um debate hoje da sala que é um nome não comercial. Então, a origem do movimento. Então, a gente pode ter um trade saindo aqui da máxima do dia. O que eu preciso para isso? Preciso ter alguns parâmetros técnicos. Perdeu a média móvel de 20, vai armar pivô, vou vender? Claro que não vou vender contra uma 50. Aonde que eu, Felipe, optei por realizar uma venda aqui dentro desse índice futuro? Quando ele vem, perde a média móvel de 9, perde a média móvel de 20, perde a média móvel de 50, retesta essa região e aqui ele arma um pivô. Que aqui, para mim, meus amigos, aqui para mim até foi um fator que fez eu acreditar mais ainda nesse trade. Que eu fui fazer a minha primeira parcial com 300 pontos. Claro, né, que também com uma mão um pouco mais leve fica muito mais fácil de conduzir a operação aqui. Entrei com 30 contratos nessa operação aqui. Mas é uma operação que tem tudo para dar certo. É um pivô de baixa que parte de uma média móvel de 200, extremamente descendente, né? E tu pega, na minha opinião, praticamente uma venda de máxima do dia, aonde eu vendi, a operação veio, não deu os meus padrões técnicos aqui, e aqui eu estava decidido realmente a conduzir essa operação pela média móvel de 9 períodos aqui do gráfico de 5 minutos. Ela até dá um calorzinho aqui, porque meu stop estava nessa região de máxima, né? Passa para baixo do meu ponto de entrada de novo, retesta a média móvel de 9, completamente sem força, até que realmente solta uma venda. E a partir do momento que ele perde esse primeiro ponto aqui, que seria o meu ponto de proteção dos 100 pontos aqui, que eu coloco o trade no 0 a 0, aí eu falei assim, não, meu amigo, agora daqui tu não volta mais não, tá? Fechou abaixo desse fundinho prévio, é só para frente. E aí o mercado ele veio, entregou 300 pontos, entregou 400 pontos, entregou 450 pontos nessa operação. Claro que, né, eu tenho que trabalhar aqui com retrações de FIBO. Mas e os alvos? Trabalha com retração. Mais importante aqui agora seria a retração de FIBO. Máxima e mínima, tá? Vou estar pontilhado aqui para não confundir os amigos, né? É um trade que eu coloquei, como alvo 61.8 já tá ótimo, né? Porque vai dar quase os 500 pontinhos ali, né? Bacana. Ele andou um pouquinho mais, ainda consegui fazer uma parcial com 450 voltando aqui. Então ficou ótimo. Isso aí com o restante dos lotes, quando ele rompeu esse pivôzinho aqui para cima, né? Porque a partir do momento que eu começo a fazer as minhas parciais aqui dentro dessa região, né? Ele vem e marca um retorno na média móvel de 9. Eu marco o restante dos lotes que eu tenho aqui, né? E quando esse candle vem aqui, ele me tira da operação. Na verdade, foi esse daqui, o candle 98, né? Me tirou da operação. Né? Mas uma operação técnica muito bem executada. Se fosse para trabalhar com alvos de FIBO aqui, né? Dava sim para se trabalhar com alvos de FIBO. Eu trabalharia aqui com esse espelhamento dessa máxima e dessa mínima. Praticamente cravou o alvo de 100% e até esse foi um dos motivos aqui para mim. Eu estava apregoado com 500 pontos aqui. Até esse foi um dos motivos para mim realizar 50 pontinhos antes aqui, porque tava, beijando essa região de alvo de 100% aqui, para meu amigo, não vou deixar não, vou colocar esse dinheiro no bolso, né? Até porque já era tardão já também, né? Mas não tem problema, se é tarde, tá ganhando dinheiro, não tem problema nenhum. Foda é ser tarde já e você tá tomando uma pica gigante e rezando aí para zerar, tá bom? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do índice futuro, né? Observem, né, que eu, particularmente, executei somente uma operação. Eu realizei. As leituras feitas aqui na sala, aí foram 3, né? Durante o período que estávamos operando junto aí. E todas elas deram certo. 200 pontos na venda, 700 pontos na compra e depois mais 200 pontos na compra. Então, foi um dia bem produtivo. E aí é que eu falo, não adianta você ir para uma sala educacional para ficar no copy trade. Se meu professor falou que ele vai entrar, eu vou entrar. Se meu professor falou que não vai entrar, eu não vou entrar. Eu entendo que a maioria tem essa necessidade, né? Todo mundo tem.
mas faz isso 1 semana, 2 semanas no máximo. Depois começa a alinhar o operacional do seu professor, né, com o seu. Vai fazendo algumas adaptações e trazendo para a sua realidade. Porque não adianta você querer operar extremamente alinhado igualzinho ao seu professor, porque o fundo do bolso dele é diferente do seu. Então, de repente, ele fala que ele vai fazer 50 entradas no dia e você não tem nem margem para isso, né? Então, tem que tomar cuidado. Uma sala educacional é para lapidar o que você já sabe. Se você não sabe porra nenhuma, beleza. Aí, o que você faz? Você vai ficar nesse copy trade aí durante um tempo, não adianta, no mínimo 1 mês, mas depois você tem que ter brilho, tem que correr atrás para querer evoluir o seu operacional, senão toda a vida você vai ficar dependendo dos outros, tá bom? Então, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. Espero que vocês tenham tido tanta paciência quanto a que tivemos aqui na sala. Beleza? Valeu! Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu e um forte abraço.